A história de Dirceu de Oliveira Medeiros teve início em Barroso, no dia 28 de março de 1973. Filho da dona Manuela e do senhor Paulo, Dirceu se viu desde cedo, no exemplo da família, os primeiros traços da sua vocação. Nós temos a origem religiosa na família, né, de ambos os lados dos avós, nossos pais, muito religiosos. Morando em Barroso, né, nós tivemos muito contato com a igreja, fomos da Cruzada Eucarística, fomos coroinhas, né, do cônego Luiz, que acompanhava muito os coroinhas, né, tinha um carinho muito forte com o movimento de coroinhas. Então, assim, foi um momento que eu diria, né, com toda certeza, que foi trabalhado, né, essa vocação, né, desde cedo, do contato, né, com a religião, que alavancou tudo isso. A família de origem rural, né, a gente veio da zona rural de Bias Fortes, o Dirceu e eu viemos nascer em Barroso já, né, mas sempre com o contato com a família na roça, né, férias e tudo, a gente estava lá, não tinha outro jeito, né. E os irmãos mais velhos, né? Nós somos 5, temos 3 irmãos mais velhos, com uma distância aí de 8 anos, né? Entre o terceiro e o Dirceu, que é o quarto, né? E era uma família muito cheia, né? Uma casa muito cheia. Tínhamos uma avó paterna que morava com a gente, né? Depois ficou paralítica, requerendo cuidados. Aí já veio mais gente para ajudar, né? A cuidar. Então era uma casa cheia, né, movimentada. Minha avó faleceu, 7 anos depois o meu pai faleceu. E aí o pessoal foi saindo, né? Minha irmã se casou, o meu segundo irmão, né, o mais velho, ele veio para o exército, né? Daqui ele já seguiu carreira para outras cidades. E a casa foi se esvaziando, né? E o Dirceu foi o último a sair. Eu vim para São João del Rei. E passado 1 ano, 2 anos, ele decidiu ir para o seminário. Ele era um menino assim, muito obediente, muito católico. Eu me emociono à toa. Muito católico, vinha muito à missa, tanto que o padre chamou ele para ser coroinha, né? Gostava juntava os meus filhos, ia para a casa deles, fazia um altarzinho lá na horta deles. Brincava de celebrar a missa, fingia que estava dando a comunhão para os fiéis. Aquela tampinha do vidro de maionese, não tem aquela coisinha branca por dentro? Então, aí eles tiravam aquilo ali, era a comunhão dele, era a hóstia dele, e ele fingia que estava dando para os fiéis na igreja. Fazia casula, né, com saco de milho, né? Cortava dos lados, usava o fundo da tampa de maionese para ser a hóstia, né, consagrada ali e tal. Né? Tinha muito esse hábito, né? E reuniam os coroinhas, reuniam os colegas, né? E faziam a missa mesmo. Chegava até a escrever um missal, né? Ele sempre teve mesmo a vocação para ser padre, né? Quando eu era pequena, ele me levava, né, na escola, ele trabalhou com meu pai por muito tempo, por um bom tempo, e me levava na escola de bicicleta, me buscava, né, tinha esses momentos divertidos, então a gente tinha uma relação, digamos assim, próxima, né, de sobrinha e tia. Hoje me sinto muito feliz, assim como toda a minha família, né, honrada por estar podendo viver esse momento ao lado dele, né. Sinto, mas também ao mesmo tempo me sinto triste porque minha avó não está aqui para poder assistir isso tudo que está acontecendo, mas sei que de onde ela está feliz também, né, e olhando por ele. A gente se lembra ainda de quando você era seminarista, que você vinha aqui para casa aos domingos, a gente ia à missa lá no Nossa Senhora da Cabeça te visitar. Então, eu acho que como irmão seu e parente mais próximo, fomos nós que participamos mais da sua formação religiosa, quando você era seminarista. Então a gente sente orgulho disso e saudade desse tempo, né? E quanta gratidão eu tenho assim, para com Deus, por você ter se tornado essa pessoa tão novo e bispo. Graças a Deus. A gente sente muito orgulho da pessoa que o senhor está se tornando e
Que Deus sempre possa abençoar muito seus caminhos daqui para frente nessa nova fase. Foi aqui na Matriz de Santana, na cidade de Barroso, que Monsenhor Dirceu deu seus primeiros passos para a caminhada vocacional. Ele foi coroinha, atuou em diversas pastorais e movimentos junto da comunidade. Mas foi no dia 15 de dezembro de 2001 que ele recebeu o sacramento da ordem e se tornou padre. Eu costumo brincar, dizer que eu sou filho único, né? Então eu costumo brincar que ele e o padre Geraldo Magela são os dois irmãos que eu não tive, né? Na verdade, eu os considero como irmãos mesmo, e eles têm assim, um carinho muito grande para conosco também, graças a Deus. Ele fazia o possível para que a palavra de Deus estivesse realmente iluminando os trabalhos e que o povo tomasse consciência disso, né? E mostrando, né? Eu me lembro na primeira missa dele aqui em Barroso, que vai fazer 20 anos, agora dia 15, ele faz 20 anos de ordenação presbiteral, 20 anos de padre, né? E eu tive a grata satisfação e honra de fazer a homilia nessa primeira missa. Então, ele escolheu tende vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, é um texto da carta de São Paulo aos Filipenses, né? E justamente esse contato, né, com a palavra de Deus, transmitindo isso para as pessoas. E eu volto a repetir que eu acho isso muito importante, volto a dizer, né, já repetindo, é alguém que tem um coração bom e quer ajudar e quer fazer o bem e tem como base, com certeza, e orientação a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Para mim foi a mesma coisa que ser um filho meu, né? Porque ele foi criado lá, depois de padre também. Sempre quando ele ia lá a gente via ele, eu ia lá às vezes ver ele, né? Conversar com ele um pouquinho. Né? Foi muito bom, fiquei muito feliz, né? Dele passar para bispo. Mas quando ele foi para Brasília, né? Quando ele foi chamado para Brasília, eu ainda falei com a mãe dele, falei, ele vai voltar a bispo. Para mim, primeiramente, é uma grande alegria de participar com ele deste momento, por ser filho de Barroso. Também sou sacerdote, filho dessa cidade tão abençoada, que já teve a graça de oferecer tantos sacerdotes para a vida da igreja. Na nossa diocese de São João del Rei, são inúmeros padres e também fora da diocese, sacerdotes religiosos. Então, para nós de Barroso, sacerdotes barrosenses, é uma grande alegria um filho sacerdote da nossa diocese se tornando bispo da igreja. O padre Dirceu, ele é muito inteligente, muito capacitado e ao mesmo tempo simples, muito dedicado, né? E eu poderia dizer assim que é uma pessoa, é alguém que tem um coração bom. Talvez resumisse mais. Alguém que tem um coração bom. Alguém que quer ajudar, quer fazer o bem, sobretudo aos mais excluídos, mais necessitados. Ele tem essa preocupação grande, que é uma preocupação evangélica, lógico. Que Deus abençoe ele, que ele seja feliz e que ele possa adaptar lá, né? Porque é lugar assim, muito difícil, muito longe, né? E Nossa Senhora segue os passos dele, né? Guia os passos dele, né? E que ele possa ser muito feliz lá como bispo, né? E que Deus acompanhe ele, segue os passos dele, abençoa ele, que ele vai ser muito feliz. Que ele continue sendo essa pessoa simples que é, conhecedor das Sagradas Escrituras, que ama a palavra de Deus, continue com o coração bom que tem, sendo um pastor, um sinal, né, como disse o Papa Francisco, tendo o cheiro realmente das ovelhas, no serviço, no amor, doação, no cuidado com a vida. Aqui na Paróquia de Prados, Monsenhor Dirceu trabalhou durante 15 anos e foram muitas as histórias vivenciadas. Além do aprendizado, do gosto pela cultura, do patrimônio e a valorização humana. Tudo na proteção de Nossa Senhora da Conceição. Trabalhar com o Padre Dirceu sempre foi uma provocação, porque sempre tinha algo novo, imediato, e o Padre Dirceu sempre foi muito certinho, né? Então não podia ser de qualquer jeito. Eu comecei a trabalhar na paróquia no mesmo mês que ele entrou como pároco. Então é essa provocação que eu falei, né? 2 novatos. Ele sempre foi uma pessoa que enfrentou muito bem os desafios. Né? Uma situação como ele viveu, assim, teve que ir para uma paróquia numa situação difícil, né? E chegou lá e
e conseguiu absorver o problema ali e pacificar a situação. E foi crescendo na igreja, ele apanhou gosto, era um menino que chegou para trabalhar aqui, numa paróquia complicada, uma igreja fedorenta, que estava tudo velho, precisando de cuidados. Ele cuidou disso aqui com um carinho tão grande. E a gente lá, apoiando, sempre junto com ele. E foi assim os anos todos que a gente trabalhou junto. Ele foi embora comigo, trabalhando aqui na igreja ainda. Muito, muito meu amigo. O perfil do Padre Dirceu, ele é muito amplo, né? Eu costumo dizer que ele completou aí, desde a criança, né? A vida da criança, ele preencheu, né? Desde a vida da criança até trouxe os jovens para a igreja, os jovens todos inseridos aí nos trabalhos da igreja. E o cuidado com os idosos, ele sempre também foi um exemplo para nós em o cuidado com o idoso. O Padre Pedro, para nós, é um exemplo disso. Inclusive, tem uma foto que nos chama a atenção dele paramentando o Padre Pedro com o maior carinho por uma celebração. E isso era ele, o Padre Dirceu, mostrando para a gente que a gente tem que cuidar do idoso. Padre Dirceu é tudo da minha vida. Eu sinto muita falta dele, igual ele na zona rural, eu sempre ia junto com ele, né, nas missas na zona rural. Padre Dirceu, para mim, é tudo na minha vida. Eu sei que o Lalado chegou aqui na paróquia, assim, ele estava com problema na visão, em decorrência da diabetes, e assim, estava uma pessoa assim, muito debilitada. E aí foi ao médico e tudo, e começou a tomar insulina, e ele não tinha geladeira. Ele tinha que ir na casa do vizinho. Aí o Padre Dirceu chegou no escritório e falou assim: Simone, arruma uma geladeira para o Lalado, porque não tem cabimento ele ficar andando esse tanto para guardar a insulina. Aí eu pensei que era uma outra geladeira que a gente não usava mais. Ele falou assim: não é essa, é a que está ali. Era a geladeira da casa paroquial. Ele deu ela para o Lalado. Assim, isso assim, é um exemplo de desapego. Ele era capaz de tirar a roupa de dentro do armário para dar o armário para uma pessoa, que já aconteceu também. Que ele ficou sempre como da nossa família, né? Ficou aqui 15 anos, né? No dia dele ir embora, ele chorava, nós também, ficava coração apertado. Foram 15 anos zelando aí com extremo cuidado mesmo pelo nosso patrimônio. Ensinou para a gente muita coisa, porque a nossa igreja é tricentenária, né? A valorizar, e também assim resgatou coisas, valorizou a música, grupo de congados. Então, quer dizer, é muito amplo. O perfil dele não é resumido. Ele sempre apoiou assim, coisas, por exemplo, menino aprender gregoriano. Não era nada assim muito profissional, mas tinha um coralzinho de canto gregoriano, tinha aulas de italiano no salão paroquial, tudo com o apoio dele, né? Aulas de italiano e uns cursinhos de verão, de grego e latim. Eu acho isso interessante, que assim, é aquele cuidado, ele gostava de valorizar outras culturas. Eu escrevi o nome dele lá na parede do meu barraquinho, escrevi com um pedacinho de piso. Cortei um pedacinho de piso com facão, com truquês. Escrevi Dom Dirceu de Oliveira Meiredo. Está lá na parede do meu barraco. Desejo tudo de bom para ele, que Nossa Senhora da Conceição proteja ele em todo lugar que ele tiver. Bom, Senhor Dirceu, o Senhor é o nosso orgulho. Você vê aqui em Prados, o pessoal tudo fala a mesma coisa. Que alegria. Quando ele saiu daqui, eu falei com ele: o Senhor vai ser aquela águia que vai voar alto, vai longe. Essa nova missão que eu desejo é que seja um caminho de muito amor e muita serenidade. Junto ao clero da Diocese de São João del Rei, Monsenhor Dirceu atuou como animador da campanha da fraternidade e também auxiliou os trabalhos da Caritas Diocesana. Na Cúria, ele foi vigário-geral e administrador diocesano no período de sé vacante. Em junho de 2019, ele se mudou para Brasília, Distrito Federal, onde exerceu o cargo de subsecretário adjunto-geral da CNBB. Monsenhor Dirceu tem uma grande facilidade de saber coordenar esses trabalhos pastorais na vida da igreja. Tanto é na sua função como vigário-geral, tanto de Dom Célio como também
tanto comigo como vigário-geral e como administrador diocesano, como que soube conduzir bem esse trabalho de evangelização na vida da nossa igreja. E o que eu percebo em Monsenhor Dirceu, justamente essa forma de poder cativar a todas as pessoas, de organização e também junto ao clero, né, aos padres, uma proximidade muito grande. Então nós temos que perceber essas grandes virtudes aí no Monsenhor Dirceu, que sabe realmente conduzir bem a missão, os trabalhos que lhes são colocados, né, como serviço na vida da igreja, na vida de nossas comunidades. Eu conheci o Padre Dirceu quando era diácono e desde essa época ele já tinha um olhar diferenciado, um olhar humano para as pessoas. E depois de ordenado padre, por um tempo, ele assumiu diversas campanhas da fraternidade e depois também, juntamente com Dom Célio, foi organizado a Caritas Diocesana e posteriormente a Casa de Recuperação Padre Pedro Teixeira Pereira. Então ele sempre fez questão de acompanhar e de dar atenção a essa questão das pessoas que mais precisam, as pessoas mais simples. Então ele sempre teve esse olhar humano para essas situações. Ele percebia que muitas pessoas precisavam de acolhimento, muitos dependentes químicos que estavam com suas vidas destroçadas, com sua vida familiar acabada, porque não havia mais relação familiar, já tinham perdido o trabalho, já tinham perdido tudo, quase que perdido a sua vida. Então ele tinha preocupação com essas pessoas, fez questão então de que tivesse uma casa na diocese para atender as pessoas nessa situação, né, os dependentes químicos, e assim foi feito, não só na criação, mas ele sempre acompanhou e sempre atendeu na medida do possível para que a casa pudesse acolher as pessoas que precisavam. Essa vocação dele para com essa caridade, né, vamos dizer assim, esse olhar dele mais para a comunidade, isso vem muito do cônego Luiz de Arola Carlos, né, que era o pároco da cidade de Barroso na época, né, que a gente conviveu com ele como coroinhas. Ele tinha uma visão de organização social muito forte, né? Ele trabalhou albergue, né? Hospital, a primeira escola da cidade, né? Então, assim, isso vem de um convívio, né? E desperta na gente, né? Acaba que impregna na gente essa visão, né? E essa continuidade que passou pelo padre Fábio José Damasceno, passou pelo padre Pedro Vermã também, né? A gente for ficar citando nomes, né? Fica até complicado. Mas ele sempre teve essa visão, né, da preocupação com o mais pobre. Ele foi da Conferência São Vicente de Paulo, né, quando criança e adolescente, né? Então acho que isso vem da formação mesmo, né? Eu conheço o Padre Dirceu desde o meu primeiro ano de seminário, de 1996, quando fizemos muitas disciplinas, matérias do curso de Filosofia e Teologia juntos, no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, em Juiz de Fora. Sempre muito estudioso, com a capacidade de reflexão, uma facilidade enorme de se relacionar, de fazer amigos, fomos constituindo assim a nossa amizade. E depois quis a providência divina que no ano de 2019 fôssemos trabalhar juntos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A presença do Padre Dirceu junto à CNBB, nos trabalhos que lá ele realizou, foi algo, eu digo, indispensável para aquele momento. O Padre Dirceu, com seu coração generoso, uma pessoa muito humana, conseguiu, sobretudo naquele momento, a nova sede da Conferência Episcopal, a nova presidência iniciando seus trabalhos. O Padre Dirceu foi aquele que soube fazer um trabalho aderindo às pessoas àquela nova perspectiva, aos trabalhos que vinham surgindo. O Núncio Apostólico nos liga, nos convidando para uma videoconferência, e nesta videoconferência justamente aparecendo ali o
Dom Petrini, que era o bispo de Camaçari, o nosso núncio apostólico. Eu cheguei para essa reunião também online e logo depois surge o padre Dirceu, que é o secretário, subsecretário adjunto da CNBB, e alegria o seu núncio apostólico anunciando que o Santo Padre, o Papa Francisco, estava nomeando o Monsenhor Dirceu para a Diocese de Camaçari. Então foi realmente assim, um momento emocionante, ter que guardar realmente esse segredo pontifício para ser divulgado somente aí no dia 27 de outubro, como fizemos. E no dia 27 de outubro, uma quarta-feira, logo pela manhã, estava lá no site da CNBB a notícia da nomeação de Monsenhor Dirceu para a Diocese de Camaçari. O comunicado chegou com alegria na Diocese de São João del Rei e foram muitas as manifestações de carinho para o sacerdote. Foi uma notícia, assim, um misto, né, de alegria, né, e trazendo também a saudade da minha mãe, né, que era uma pessoa que tinha essa visão, né? Parece que ela adivinhava, né? Ela ficava assim, ele foi embora, né? Dali é capaz dele ir para mais longe. Então ela não falava com palavras, a gente sentia no que ela fala, na expressão, né? E pra gente eu acho que foi algo muito forte, porque ela se foi em setembro, né, do ano passado. Então ele ainda estava em Brasília, né? E ela não vivenciou isso. Ela tinha uma preocupação muito grande com ele, pelo fato dele não ter uma família constituída, né? Então, de ser sozinho, né? Ela teve a vida inteira uma preocupação com o clero, né? Ela sempre falava comigo, né? Tem que rezar muito para os padres, né? E então, assim, ela tinha, né, esse carinho todo devido a ele não ter uma família constituída, né? E dele ser da igreja, né? E ela tinha, sim, essa esperança, né, de vê-lo, quem não tem, né? Então, quando veio a notícia, acho que a primeira pessoa que veio à mente da gente foi ela, né? Realmente é um momento muito emocionante para todos nós. E como bispo diocesano, eu assim me alegro muito, como todos puderam perceber no anúncio feito na Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, no dia 27 de outubro, como que eu também me emocionei, porque marca a vida da nossa diocese. Então esse ano, essa notícia nos alegra muito, porque eu posso dizer que é um grande presente que o Papa Francisco oferece para a nossa Igreja de São João del Rei. Celebramos 61 anos de criação da nossa diocese. Esse ano celebramos os 300 anos do início da construção da Igreja Catedral Nossa Senhora do Pilar e recebemos este grande presente que é a nomeação do Monsenhor Dirceu como bispo diocesano da Diocese de Camaçari. Então isso marca profundamente todo o nosso clero diocesano, os nossos leigos e leigas, a nossa igreja particular de São João del Rei. Porque o Monsenhor Dirceu é o primeiro padre do clero diocesano, sendo chamado para essa missão tão sublime na vida da igreja. Então, a emoção foi muito grande, recebemos aí com grande satisfação e agradecemos ao Papa Francisco, podemos dizer, este grande presente que ele nos deu nessas comemorações na vida da nossa Diocese de São João del Rei. Posso dizer que é uma tríplice alegria, né? Uma tríplice alegria de comemorar junto com o Monsenhor Dirceu essa nomeação como bispo da igreja. Primeiro, por ser filho de Barroso, por ter convivido lá com ele, acompanhar um pouco do seu trabalho pastoral como diácono, a amizade que nós temos, né? Por ser de Barroso, por sermos amigos antes mesmo dele ser padre. Depois, partilhando do mesmo clero da diocese, segunda grande alegria, nossa diocese oferecer um bispo à igreja. E terceiro, por conviver mais de perto, aonde ele trabalhou, aonde com certeza ele pôde experimentar ainda mais esse chamado de Deus para ser pastor. Tenho certeza que esse momento é muito especial na vida do Monsenhor Dirceu, porque
é como ele mesmo diz, né? Ele não esquece as suas origens e o seu sim foi dado lá atrás, no momento da sua ordenação diaconal, quando ele se tornou diácono da igreja. Então ele assume mais essa missão como bispo. E eu tenho certeza que a Diocese de Camaçari, na Bahia, está ganhando um bom pastor. Tenho certeza também que ele será muito bem acolhido por aquela diocese e acredito que ali estarão juntos, trabalhando para semear a palavra de Deus, para evangelizar, para construir juntos leigos, padres, religiosos e Dom Dirceu construir ali o reino de Deus. Papa Francisco diz que o bispo tem que ser realmente um verdadeiro servidor. É estar junto, né, realmente do seu povo. E o Papa Francisco nos ensina isso. O verdadeiro pastor é aquele que deve estar junto das ovelhas, do rebanho, a ele assim confiado. Então, daí que está esta grande missão. Não é um status maior que a pessoa assume, né, na vida da igreja. Não. Temos que assumir esta missão como serviço, como um verdadeiro seguidor aí do Mestre Jesus, nos espelharmos sobretudo na pessoa de Cristo, aí o bom pastor. E eu tenho certeza que Monsenhor Dirceu, já podemos estar dizendo, né, Dom Dirceu, vai poder realmente fazer este grande bem à Igreja do Brasil, sobretudo iniciando essa sua missão na Diocese de Camaçari, lá na Bahia. Estamos felizes, estamos ansiosos e esperançosos com a sua vinda para conduzir esse rebanho que o Senhor lhe confiou. E diga ao Senhor que, de fato, é um momento novo para a nossa igreja de Camaçari e que esperamos muito no Senhor, nesta espiritualidade própria do Advento. O Senhor que vem ao nosso encontro também conduzindo o Senhor para os nossos braços e para os nossos corações. Desde já, Monsenhor Dirceu, saiba que o Senhor é muito bem-vindo em Camaçari e que nós estamos te esperando para te acolher presencialmente, para podermos fazer esta caminhada juntos, como o Senhor pensou, como o Senhor determinou, como o Senhor está realizando. Muitas felicidades e estamos aqui te aguardando. Acredito que a Diocese de Camaçari estará muito bem servida com a presença desse pastor tão brilhante, humilde, sábio, uma presença muito importante, uma presença de pastor na vida desta igreja de Camaçari. Monsenhor Dirceu, sucesso na missão, meu irmão. Estamos juntos aí nesta caminhada episcopal. Bem-vindo ao Episcopado Brasileiro, né? A nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você já teve essa experiência trabalhando lá na CNBB como subsecretário e agora juntos ao nosso episcopado. Bem-vindo, seja feliz, conte aí com a minha amizade, com nossas orações e eu peço a todo o povo de Deus, rezemos por toda a nossa igreja. Rezemos pelo nosso querido Papa Francisco. Rezemos pela Igreja Particular de São João del Rei e agora em prece também unidos à Diocese, vamos dizer a Diocese Irmã, a nossa Diocese de Camaçari.